Pessoal, essa aqui é a igreja Santa Eficácia. Ela foi construída em 1722. E essa igreja foi construída pelos padres libertos da época, pelos deuses de Sousa Forria. Era permitido entrar os negros pardos e dos índios. E ao lado dessa capela é o antigo cemitério de Gavetas, que foi construído em 1848. Que é o primeiro cemitério a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado é o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90 transformou em cadeia da cidade. E na década de hoje se tornou biblioteca municipal. Esse prédio à minha frente, que já foi reformado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravos e o ouro. Por isso nós temos aquele símbolo navio negreiro na parede. E as telhas eram formadas nas coxas das escravas e tinham suas coxas mais grossas. Por isso que as telhas ficam edificadas uma em cima dos outros e no seu casalo direito. E esse prédio de patente vermelho de porta amarela é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E ao lado daquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres aliás da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty, até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo. Ele pegava o telhado para frente, e aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas belas atrás das casas e das molduras das igrejas vieram de Portugal, fazendo lastros aviões negreiros, para a travessia de Portugal até chegar ao Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada Real de Ouro Preto, e Paraty fosse os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando em Janeiro era a capital, o ouro não tinha valor comercial no nosso país, era levado para fora. E as pedras chegavam rombudas, que nem as que estou em cima, depois era lapidada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como são as molduras das igrejas. E nem essa fonte do meu lado esquerdo, que era o ponto de encontro dos escravos. Eles pegavam água nessa fonte para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravas. Por isso que dá o nome de pé de moleque, que as pedras não têm formato certo. Ainda tem muita gente que reclama de andar em cima delas ainda. E as casas na história de Paraty não tem rede de esgoto. Fezes e urinas eram jogados nas ruas. Por isso nós temos três comportas: a do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar vai subindo, e aqui onde nós estamos era a praia, no nível certo da cidade é o primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas, fazia toda a limpeza de fezes e urinas e levava lá para o mar. Mas o começo não foi aqui. O começo foi em cima do forte, em 1615. A expansão foi tão grande que eles tiveram que descer. E aqui está situada a cidade histórica hoje, era uma fazenda, a fazenda de Dona Maria Jacomim de Melo. Dona Maria Jacomim de Melo foi a senhora que doou o passo português para a construção da cidade histórica, com uma condição: que não maltratasse os índios e construísse a capela para ela. No lugar da capela foi construída a igreja da Matriz, e dá 3 igrejas Santa Rita dessa. E os índios quase que acabaram com a raça dos índios do nosso país. E aqui minha pessoa, o Anderson, a primeira estátua viva do escravo no Brasil, que é inédito. Nesses 10 anos e 239 dias de hoje, eu já passei de mais de 100 mil fotos espalhadas no mundo inteiro. Muito mais do que isso. A escravidão tem 157 anos que acabou no nosso país, mas é uma coisa que nunca devemos esquecer. Todas as cidades históricas feitas do nosso país foram feitas pela mão dos escravos. Eu não só como estou representando a cultura afro-brasileira existente no nosso país, como estou representando a do mundo inteiro. Enfim, nada acabou por aqui, porque quando tiver amor e respeito pela cultura afro-brasileira existente no nosso país, como no mundo inteiro, eu vou lutar até o fim. 17 do século XVIII, se vocês homens fossem uma só, e cada casa tivesse esse pilar de pedra, você poderia bater na porta que você ia ser muito bem recebido. Esse pilar de pedra, alguns cruzamentos, transforma um triângulo maçônico. Liberdade, igualdade
e fraternidade. Em cima da fonte, a pirâmide da maçonaria. Nas moldurias da janela, o triângulo de cabeça para baixo, de óleo. Na cruz da igreja, a estrela de Davi. Em cima do galo, a cruz dos templários. Olha para minha mão, olha para a igreja. É o dedo de Deus. Para ti, foi construída para a proteção de aquartelamento. Se caso os piratas invadissem, esse é a corredor reta. Se caso você for nessa parede aqui, olhar para lá, parece que essa casa é grudada com essa, aquela casa grudada com aquela e a outra grudada com a outra. Parece que é uma casa só. Se caso os piratas invadissem, esse é a corredor reta. Não tem como ver que tem cruzamento. E antigamente a mangueira de nível não. Pode pôr para o rostinho para olhar. Original. Pode ir lá, gente. Não pegar na mão de ninguém não. Já foi tempo de pegar na mão de vocês. Olha só a casa só. Se caso os piratas invadissem, se quiser correr de uma reta. Não tem como ver que tem cruzamento, ó. Visão de ótimo, ó. Parece uma casa só. Vem cá, tem mais. As ruas fazem curva. Por que as ruas fazem curva? Se não vir aqui, não vai saber não. Para a proteção de aquartelamento, evacuação do vento, refrigeração das casas. A rua do lado direito, ela é adiantada. A rua do lado esquerdo, ela é atrasada. E a tendência que está aqui em cima é sempre descer pelo lado direito. Tá vendo aquela batente de porta amarela lá embaixo? Quanto mais você vai descendo, mais a rua vai abrindo para você. Ela vai chamando a sua atenção. Quando você chegasse lá embaixo, tomava um tiro na testa, você nem ia ver. Mas se você descesse pro lado esquerdo, você ia surpreender que está do lado direito lá embaixo. Você ia ver ele primeiro. A mesma coisa essas três casas aqui, mas são casas diferentes. Não, é uma casa só. Essa casa, quando vai pela porta principal, você poderia fugir pela porta dos fundos. Na lateral da igreja, sem eira, nem beira, nem eira. Tivesse 3 telhas, você tinha muito dinheiro. Tivesse 2 telhas, você tinha nem muito nem pouco. Tivesse uma telha só, você estava enrolado. Aquela porta também lateral da igreja é dos 7 passos de Cristo. Toda vez que tem Semana Santa, eles botam mais de Cristo até chegar à crucificação. Tem 7 portas dessa e você está de Paraty. E aquela casa amarela lá embaixo não faz parte do conjunto arquitetônico da cidade. Ela é a construção inglesa, construída em 1668. E do lado dela temos o prédio de 2 andares com telha de porcelana, feito no século XVIII, pintado à mão, original. Museu também, pode chover à vontade, sem tinta. Na porta da igreja nós temos o olho que tudo vê. Vocês tiram a foto, mas vocês não vê. 2 olhos de baixo, 2 olhos de cima. Não só como na foto principal da igreja, como nas 3 próximas da foto principal. No século XVIII, século XIX, essa parte que nós estamos era das partes mais pobres da história de Paraty. No século de hoje, nós estamos uma das partes mais ricas. Alguém sabe dizer por quê? Vocês não estão me vendo aqui não? Eu já sei. Como é que vocês sabem disso? A parte mais cidade sou eu, pô.